bem-vindo à aula número 3. Nessa aula nós vamos fazer um pequeno jogo de perguntas e respostas com os conceitos básicos de gestão de projetos. Qual é a nossa agenda para essa aula? 10 perguntas. Geralmente essas perguntas elas são muito vistas em concursos, em aulas teóricas, em outros materiais que abordam esse conhecimento básico de gestão de projetos. Então vamos lá para testar os nossos conceitos de gestão de projetos. A primeira pergunta é a seguinte: o que é a gestão de projetos? Alternativa A, um conjunto de tarefas diárias em uma organização. Alternativa B, uma disciplina que envolve a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingir metas específicas dentro de prazos e orçamentos definidos. E alternativa C, uma área de estudo voltada para a gestão de equipes de trabalho. A alternativa correta para essa pergunta é a alternativa B. Essa ficou fácil, né? É a alternativa que está mais completa, que ela realmente engloba aí os conhecimentos, habilidades, as ferramentas necessárias. A alternativa A fala de um conjunto de tarefas diárias. Mas a gestão de projetos é mais do que isso. Ela aborda essas atividades diárias e ela mostra como atingir esses objetivos. Ok? A pergunta 2. Quais são as características dos projetos em si? Resposta A, permanência, singularidade e simplicidade. B, duração indeterminada, multiplicidade e complexidade. E C, temporariedade, unicidade e complexidade. E aí? A resposta correta é a última, a C. Temporariedade, unicidade e complexidade. Isso define um projeto. Lembra que eu falei lá atrás um pouquinho sobre o projeto em si? Cada projeto é único, mesmo que ele explore mesmo tempo. Olha, para fazer esse projeto e esse eu gastei o mesmo tempo, então eles são iguais. Não, eles não são iguais, porque cada um tem a sua complexidade. Como foi que eu aloquei recursos em um e em outro? Qual o tamanho da equipe em um e outro? O segmento de negócio dessas empresas podem ser diferentes, então tudo isso acaba transformando eles em coisas únicas. E temporariedade, porque cada projeto é executado dentro de uma janela de tempo específica. Ok? Pergunta 3. Qual é a fase inicial do ciclo de vida de um projeto? Essa está fácil, né? Está fácil agora porque vocês conhecem as 5 fases. Então, a gente sabe agora que um projeto começa pela iniciação. Pode parecer básico, talvez, mas muita gente ainda hoje, quando vai atender um determinado cliente, que solicita um projeto para ele acaba pulando a iniciação. Ele já vai para o planejamento. Ele mal conversa com o cliente e já vai planejar como a solução vai ser desenvolvida. Sendo que ele pulou aquela etapa importante da iniciação, sem que ele pegou o termo, né, de abertura de um projeto. Então ele já pulou uma etapa que pode até trazer riscos legais para esse projeto no futuro. Então atenção com essas 5 fases. A pergunta 4. Quais são as áreas de conhecimento de gestão de projeto? Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições, planejamento, execução, controle e encerramento, e metodologia, tecnologia e recursos. Essa também ficou fácil, né? A resposta mais completa é a que está correta. Até porque o planejamento, execução, controle e encerramento são as fases. E mais uma vez, observem que essa alternativa B ainda está faltando iniciação, que foi o erro da alternativa anterior. Então, cuidado com a falta de iniciação em um projeto. Pergunta 5. Qual é o papel do gerente de projetos? Alternativa A, executar todas as atividades do projeto. B, coordenar a equipe e garantir a execução das atividades do projeto de acordo com o planejamento. E C, ser responsável pelo desenvolvimento do projeto. Ora, a gente não pode pegar o gestor de projeto e fazer com que ele execute as atividades. E eu vou dizer o porquê que a gente não pode fazer isso. O custo de um gerente de projetos e o custo de quem está executando o projeto são diferentes. E muitas vezes essa diferença acaba sendo muito visível. Então imagine que você chamou um gerente de projetos e o seu projeto era reformar a sua casa. Joia, esse é o projeto. Imagine se você chama esse gerente e você vê esse gerente descascando a parede lá para colocar um novo piso. E o custo da mão de obra desse gerente é o dobro de alguém que vai fazer esse tipo de serviço e que muitas vezes é especialista nesse serviço. Mas pode ser que ele tenha faltado ou alguma coisa assim. Então imagine que você está gastando muito mais
fazendo com que o gerente execute uma tarefa que não era para ele executar. Por isso que essa alternativa B é correta. A função do gerente, o papel dele, é coordenar a equipe e garantir que a execução esteja sendo bem realizada. Okay? Pergunta 6. Qual a importância do planejamento de projetos? O planejamento é opcional, dependendo da complexidade? Eu acho que não. O planejamento permite definir objetivos, atividades, recursos e prazos do projeto? Parece mais adequado. E C. O planejamento é uma etapa posterior à execução do projeto? Acho que não. Então a alternativa B é a correta. Né? Qual a importância do planejamento em si? O planejamento permite definir objetivos, atividades e recursos, né? E o prazo desse projeto aí. Então é isso. Pergunta 7. O que envolve as fases de controle do projeto? Lembra que a gente viu cada uma delas em detalhe. Né? Cada uma delas tem várias etapas. Dentro do controle, alternativa A, o monitoramento do progresso do projeto, controle de qualidade, risco e mudança. B, definição dos objetivos do projeto. E C, encerramento das atividades do projeto. A resposta correta é A, monitoramento do progresso do projeto, o controle de qualidade, risco e mudança. É basicamente isso que eu faço aí na parte de controle. Eu fico verificando se está tudo ok. Eu fico o tempo todo vendo, ó, esse progresso está adequado? Eu estou gastando muito tempo, então o gráfico começa a ficar negativo. Estou acelerando? Olha que coisa boa, um projeto que o resultado começa a ser superior àquilo que tinha sido planejado. Eu vou ganhar tempo no futuro para novas implementações. Tá? Pergunta 8. O que é o encerramento de projeto? É a transferência das atividades do projeto para a próxima equipe. Alternativa B, avaliação dos resultados, lições aprendidas e encerramento formal do projeto. E a alternativa C, redefinição dos objetivos do projeto. A correta é a alternativa B. O encerramento é a avaliação dos resultados, lições aprendidas e encerramento formal. Nunca se esqueçam de formalizar esse encerramento. É isso que eu sempre repito. Essa é a parte mais importante do encerramento. É ótimo que a gente avalie os resultados. Melhor ainda se todos os resultados forem positivos. Isso é bom para o cliente, para a sua equipe. É ótimo que a gente aprenda várias lições e saiba o que deu certo e o que deu errado, tranquilo. Mas encerrar formalmente é vital para que a gente possa dar continuidade com essa equipe a novos projetos ou que até aquele cliente possa pedir alterações e novas soluções, mas que a gente comece um novo projeto formalizado. Ok? Pergunta 9. Quais são algumas metodologias de gestão de projeto? E essa eu falei, ó, essa já veio com a resposta já. Né? Scrum e PMBOK. Alternativa A. Integração, escopo e controle seria a alternativa B. Planejamento, execução e monitoramento, alternativa C. É o Scrum e PMBOK. São as duas metodologias mais utilizadas hoje no mercado como gestão, né, para a metodologia de gestão de projetos. Pergunta 10. Qual é a finalidade da gestão de projetos? Alternativa A, aumentar a complexidade do projeto. B, alcançar metas específicas dentro de prazo e orçamento definido. E C, eliminar os riscos em projetos. Qual será? Muito bem, a B, alcançar metas específicas dentro de prazo e orçamento. Basicamente é isso que define a gestão de projetos bem-sucedida. Se eu consigo, olha, eu tenho um determinado escopo, meu escopo é esse, e eu quero atingir o prazo, né? Eu quero fazer isso dentro desse prazo, janela de tempo, né? E o meu orçamento é tal para fazer isso. Perfeito. Pode pegar qualquer exemplo, pode ser desenvolvimento de um sistema, pode ser correção de um processo, pode ser aplicada para engenharia, para construção, para área alimentar, hospitalar. Todos eles têm seus projetos determinados e todos funcionam da mesma forma. Eu tenho um determinado problema, preciso resolvê-lo dentro de tal prazo. Para isso eu tenho esse investimento aqui. Pronto, se você conseguir fazer isso dentro do investimento, tá ok. Joia? Esta é a nosso primeiro quiz, primeiro jogo de perguntas e respostas. Para que responder esse tipo de pergunta e resposta, né? Ele avalia o conhecimento em si, ele reforça o aprendizado e muitas vezes ele identifica algumas lacunas, né? Tem algumas coisinhas que
durante a aula você não identificou, e quando faz esse tipo de pergunta, ele acaba fixando esse conhecimento, como as fases em si, né? Viu lá a fase de iniciação, olha, tinha até esquecido, né, que tem lá a formalização, o encerramento, o encerramento, o Afonso bateu o martelo 10, 15 vezes falando da formalização desse encerramento, então ele deve ser uma coisa importante mesmo, tá? Então por isso que a gente responde a quiz, para tentar firmar esse conhecimento, beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o estudo de caso desse módulo. Esse estudo de caso fecha o módulo propondo para vocês uma atividade, para que você possa fazer aí uma atividade usando tudo aquilo que a gente viu ao longo desse módulo. E assim se encerra essa aula do nosso primeiro módulo.